Queridos irmãos do Ideal Espírita, em especial o grupo da Fraternidade Irmãos Altinos, muitíssimo boa noite. Hoje, mais uma vez, o nosso agradecimento a essa casa pela oportunidade de refletirmos um pouco sobre esse assunto tão interessante, crianças e jovens no mundo espiritual. Sempre que olhamos uma criança e um jovem, somos de súbito, de imediato, a olharmos a parte aparente, a parte material daquela criança, daquele jovem. O olhar de inocência, a pouca experiência de vida, os poucos erros cometidos pela própria ausência, inexistência da experiência de vida ainda, e somos atrelados a imaginar que destino essas criaturas teriam quando morrem em tenridade ou quando morrem na juventude, o que seria feito deles no plano espiritual. Essa curiosidade também chamou a atenção do nosso codificador, Allan Kardec, e especificamente um capítulo dessa magnífica obra, que é o Livro dos Espíritos, especificamente o capítulo 4. Ele vai lá tratar deste assunto. Vejamos se não. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, na pluralidade das existências, a reencarnação, justiça das reencarnações, encarnações em diferentes mundos, transmigrações, ele coloca destinação das crianças após a morte. Sexo no espírito, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias natas. Então, neste capítulo, temos ali a oportunidade de ver a preocupação de Kardec também com este assunto. E já ele nos chama a atenção na sua questão 197, onde ele pergunta assim: o espírito de uma criança que desencarna em tenridade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? E os imortais nos respondem: algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiências, principalmente se progrediu. Então, uma resposta de acordo com a teoria da reencarnação, da sua função evolutiva, mostrando que o homem não é aquilo que ele tem por fora, mas aquilo que ele tem por dentro, a sua alma, suas existências, sua experiência. Mas Kardec ainda continua a inquirir ainda nessa pergunta 197A, onde ele diz assim: o espírito de uma criança pode então ser mais avançado do que o de seu pai? E os espíritos vão responder: isso é muito frequente. Vós mesmo não vedes isso muitas vezes na Terra, entre os encarnados? É isso que ele quer dizer. Então os espíritos começam a desmontar essa imagem que temos de que a criança, por essa aparência frágil e inocente, é um espírito que não traz consigo a sua bagagem, que não é herdeiro de si mesmo, seja no seu processo evolutivo superior ou na sua falta de evolução. Kardec, ainda um pouco mais curioso, pergunta na questão 198, então. Vejamos o quê? De uma criança que morre em tenridade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertença aos graus superiores? Mais uma vez, Kardec vai inquirir os espíritos que, pelo fato dele ter morrido muito novo, sem ter cometido erros e erros graves na sua existência, nós poderíamos considerar que ele era um espírito superior pela falta de erros que ele comete. E olha como é coerente a resposta dos espíritos, e nos chama a atenção.
Se não fez o mal, não fez o bem. E não se isenta das provações que se deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tenha animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. Então, mais uma vez, esse desmonte dessa imagem em que o corpo que nos reveste não traduz, na verdade, ou na maioria das vezes, nem sempre, ao íntimo interior que trazemos dentro de nós, enquanto espíritos. Então, nos lembramos que somos espíritos que temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Né? E aí, Kardec ainda continua numa outra questão, na questão 199, a perguntar o seguinte: por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência anterior, interrompida antes do tempo. Sua morte é muitas vezes também uma provação e uma expiação para os pais. Então, muito interessante essas questões que Kardec nos coloca em relação à criança, a mostrar que essa existência é, na verdade, uma existência programada, e muitas vezes esse desencarne precoce se faz como uma forma de contemplar, ou de complementar, melhor dizendo, né, as existências, às vezes, que foram interrompidas de forma abrupta em reencarnações passadas. Ou, muitas das vezes, como uma prova para os próprios pais. Ou, na maioria das vezes, as duas situações ocorrendo simultaneamente. E Kardec, então, vai fazer a grande pergunta, né, na questão 199A. Né? O que acontece, ele nos diz, o que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? E os espíritos respondem de forma bastante simples. Ela recomeça uma nova existência. Né? Então nós observamos que o espírito não tem idade, o espírito não tem sexo, o espírito não tem cor, o espírito não tem nenhuma característica que a matéria seja capaz de lhe incutir. É ele que incute a matéria suas características. Então, no plano espiritual, não acontece nada de especial com as crianças. Esses espíritos são acolhidos e, quando esclarecidos da sua condição de desencarne, né, lógico que de forma gradativa, lógico, com forma de bom senso, com acolhimento, com carinho, eles vão se relembrando da sua condição de espíritos que são imortais, e ali essa forma de criança, essa apresentação de criança que nós temos aqui como uma apresentação que nos chama a atenção, né, enquanto encarnados, no plano desencarnado ela vai se dissipando e ele vai tomando o formato que queira, o desejo que queira, né, para novamente conseguir fazer o seu progresso através de uma nova existência. Então essa é a grande questão. Né? Então não há nada de muito especial nisso. Né? As crianças, quando desencarnam, não vão para um céu especial, não são transformados em querubins e anjos. Né? Não. Toda aquela cultura religiosa, né, em que a maioria de nós herda, de caixões de crianças serem brancos por configurar a pureza, angelitude, né, cai por terra no momento em que nós entendemos que o espírito ali reencarnante, que agora desencarna na condição de criança, e em verdade é um espírito eterno, um espírito milenar, e que muitas das vezes carrega consigo a bagagem da sua evolução ou da sua falta de evolução. Mas nesse capítulo 4 existe um trecho bastante interessante, talvez o mais interessante, que é uma nota que ele coloca, em que ele diz assim:
Se o homem tivesse apenas uma existência, e se depois dela sua destinação futura fosse fixada perante a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade, para desfrutar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito ficaria desobrigada e livre das condições muitas vezes tão duras impostas à outra metade? Tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Lembrando que em 1857 a mortalidade infantil era absurdamente alta, né? Então quase metade dos fetos que nasciam morriam. Então essa nota vem trazendo aqui justamente essa questão de estar a justiça disso. Se o indivíduo nem viveu, já alcança um céu, vamos assim chamar, né? Já alcança um privilégio, enquanto que o outro vai ter que lutar uma vida inteira de sofrimento, dor, de tentações para poder conseguir. Onde está a justiça divina dentro desses aspectos? Então ele continua assim: repetindo ainda, tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, continua ele, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favorecer a ninguém. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmo. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem sua personalidade. Além do mais, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pode exercer sua influência? Não há algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto de roubo, de homicídio, apesar dos bons exemplos que lhes são dados de todos os lados. A lei civil as absolve de seus delitos, porque considera que agem sem discernimento. E tem razão, porque de fato agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Porém, de onde se originam esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito? Uma vez que a educação em nada contribui para isso, as que são dadas a vícios é porque o seu espírito progrediu menos e, portanto, sofre as consequências, não por seus atos de infância, mas por aqueles de suas existências anteriores. É desse modo que a lei é igual para todos, a justiça de Deus a todos alcança. Então, essa nota muito interessante, muito importante ali do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, vem nos reforçar ainda mais e nos esclarecer que toda essa imagem que nós temos, né, da criança como ser inocente é uma imagem que traz, na verdade, que na verdade não corresponde muitas das vezes à verdade. Por quê? E na maioria das vezes estamos lidando com um espírito milenar dentro daquele corpinho infantil. Mas por que disso, poderíamos perguntar? Qual seria a utilidade da infância? A utilidade da infância é justamente nesse formato, nessa aparência de inocência, de fragilidade, né? Fazer com que os pais e também, né, pela falta ainda de desenvolvimento do seu intelecto, fazer com que o espírito de alguma certa forma, esquecido, entre aspas, do seu passado, pudesse assimilar naqueles anos de infância os exemplos, a influência dos pais que lhe vão guiar agora nessa nova reencarnação. E essa aparência de fragilidade, essa aparência, né,
de inocência, nos toca o coração e nos ajuda a fazer esse trabalho de forma mais amorosa, calorosa, com cada um desses pequeninos. Mas entendemos que quando do seu desencarne, quando passam, né, para o plano espiritual, já não faz menos sentido ainda, porque agora vamos lidar com o espírito. Não temos mais um corpo infantil, temos apenas o perispírito que formou aquele corpo, né, e que, pela sua vontade, tem a aparência e o formato que deseja. E na medida que esse espírito ganha consciência, ele passa então a ter a aparência de um adulto, de um velho, do que ele realmente desejar. Visto que o espírito não é nem de uma criança, nem de um velho, nem de um adulto. O espírito não tem idade, ele é eterno. Né? E como é eterno, ele vislumbra todas as suas reencarnações, todos os seus formatos e suas aparências, e pode lhes dar o formato ao perispírito que lhe queira, desde que isso lhe seja útil para a sua identificação. Muitos vão te perguntar, mas o que ocorre então nas reuniões mediúnicas? Porque muitas das vezes ali aparecem crianças, né? Crianças que vão se comunicar com seus pais, que vão lhe dar mensagens, às vezes nas psicografias, que são visualizados por médiuns videntes. Poderíamos dizer que essas crianças, esses espíritos tomam esse formato para que eles possam ser identificados. Pois aqueles pais, aqueles parentes, os avós, aqueles que lhes conheceram, só lhes conheceram nesse formato de criança, nesse formato, já que faleceram, né? Pereceram ainda numa idade mais jovem. Então, quando aparecem nessas reuniões, esse formato se explica pela necessidade de identificação do espírito para com seus parentes e aqueles que lhe seguem. É sempre interessante buscarmos as fontes, e essa fonte que acabei de citar, o Livro dos Espíritos, é uma fonte imensa de conhecimento, de luz para os nossos corações. Muitas dúvidas se formam, em verdade, a respeito desse assunto. Há algumas outras questões talvez pudessem ser abordadas em outros ângulos. Mas é interessante aqui reforçar, então, que a imagem de inocência, a imagem de fragilidade, não corresponde, na verdade, à essência daquele corpinho que é o espírito. O destino dele no pós-morte, ao retornar ao mundo espiritual, é o destino de todos os espíritos. Né? À medida da sua consciência, toma a forma que queiram. E vão reencarnar para continuar realizando o seu processo evolutivo como cada um de nós. Como falamos por último, reforçamos também que quando surgem e aparecem reuniões mediúnicas, nesse formato infantil, isso os identifica como, tem como objetivo a sua identificação. Resposta também muito interessante dos espíritos, né? Quando questionados por Kardec, principalmente na sua nota, que essa crença de que pelo aquilo que o espírito não fez, não cometeu erros, tendo desencarnado em tenra idade, isso lhes corresponderia a um processo, uma evolução. E os espíritos vêm dizer que isso não é possível porque é contra a lei de justiça divina, visto que são espíritos que não fizeram nenhum esforço, se assim fosse, para fazer esse mérito de serem considerados espíritos puros, angelicais, pelo simples fato de não terem cometido erro. E os espíritos são taxativos em suas respostas a mostrar que não basta não fazer o erro, mas é preciso também fazer o bem. Então, desejando a todos que
reflitam sobre esse assunto nesse domingo, que abram ali o capítulo 4 de Livro dos Espíritos. Desejo a todos uma boa noite e uma boa reflexão em cima dessas perguntas. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos oriente, para que possamos viver refletindo sobre a nossa existência, viver a vida como realmente ela deve ser vivida, e não apenas existirmos nas nossas funções básicas que cada um de nós tem. Que Deus ampare e ilumine a todos, agora e sempre.